Isso, vai amando a Deus. Cadê a voz daquele que quer, que deseja, que anseia pelo Senhor? O Senhor tem saudade. A Bíblia diz que Ele chega a ter ciúmes da sua pessoa. Ori canta lama serena lamarabalamatere. Chega mais perto dele, mais perto, mais perto. Aleluia, 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 aleluia. Quando você vai dando glórias a Ele, a presença dele, ela vem sobre você. O Senhor te toma. Vai dizendo para Ele: Espírito Santo, eu não quero conhecer, te ouvir falar. Eu quero que os meus olhos te vejam, Senhor. Isso, vai entrando no mundo de Deus. Essa é a última Santa Ceia de 2024. Então vai se derramando diante dele. Vai dizendo: Deus, se o Senhor não estiver comigo, então não adianta. Se a sua presença não estiver comigo, tudo é em vão. Oh, nós precisamos de ti, Senhor. Diga para Ele: Deus, eu quero caminhada feliz ao teu lado, Senhor. Lama serere cantare covare da lama tere. Vai se aproximando do Criador agora, igreja. É teu momento, é a sua comunhão, é tua intimidade com Deus. Dizemos o tempo todo que amamos ao Senhor, mas vem uma luta, vem uma adversidade. O Senhor é esquecido, é deixado de lado. Já não nos lembramos mais de buscá-lo. Mas se você se entregar, se houver uma entrega, a presença dele vai te acolher. A Bíblia diz que ele estava na cova dos leões, um homem, e ali o Senhor já estava antes mesmo dele ser lançado. E o Senhor tinha fechado a boca dos leões. Deixa o Senhor fechar a boca dos leões que se levantam contra você por esse caminho. Deixa o Espírito Santo te aguardar mesmo em meio às fornalhas que a vida proporciona. Ainda que as coisas se complicam, que o Senhor ele possa estar ali à frente. Dá liberdade a Ele, vai dizendo a Ele: Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu quero que a sua presença seja comigo. Isso, vai orando, vai adorando. Moisés, uma vez o Senhor disse a ele: Moisés, o meu anjo vai contigo. Ele disse: Deus, se o Senhor não for conosco, não adianta nos fazer sair daqui. Então o Moisés se recusou a subir com o anjo. Ele queria Deus, ele queria o Senhor. Diga para Deus: Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero a tua presença. Diga para Ele: eu preciso da tua presença, Pai. É a presença dele. Diga para Ele: é a tua presença, Pai. O Moisés havia descalçado das sandálias e pisado em lugar santo. Nenhum outro lugar, nenhuma outra companhia seria o suficiente para que Moisés se sentisse seguro. Fala para Deus: Deus, em nenhum outro lugar eu vou ter segurança. Nenhum outro lugar que não seja na presença do Senhor. Aleluia. Isso, vai se entregando, vai se derramando. O Espírito Santo, ele diz que ele daria poder para você. Você seria testemunha dele, porque ele se manifestaria de forma tremenda. Glórias e glórias e glórias e glórias. Aleluia. Nos ajuda, Pai. Diga: Senhor Jesus, Tu és o verdadeiro adorador. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Glória a Deus. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Um bom dia a todos. Bom dia para quem está em casa também. Pedi para você abrir tua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 8.
Gálatas 6, versículo 8. Gálatas 6, 8. Esses dias nós temos falado de renúncia, de escolhas, temos falado de não ser persuadido por coisas do mundo, por coisas alheias. Amém? E temos usado ali essas bases para que a gente possa crescer cada vez mais na presença de Deus. O culto, na verdade, irmãos, ele te auxilia você a andar com Deus. Mas é fundamental que a sua vida ela seja pautada sobre a Bíblia, né? Hoje é dia 8, né? Dia 8, daqui 23 dias você já vai estar no novo ano. E é importante que a gente saiba o que a gente conseguiu aproveitar desse ano, o que a gente conseguiu melhorar. No que nós melhoramos? Se tornou um marido melhor, um filho melhor, pai melhor, uma mãe melhor. Você evoluiu em alguma coisa, você avançou um passo em alguma direção. Você tinha projetos, você alcançou os projetos. A irmã Rita até acho que na sexta-feira que eu perguntei aqui, né? Foi sexta, né? Ela alcançou tudo. Cadê ela? Alcançou tudo, né, Rita? Acho que faltou nada lá, né? A habilitação. Já quer dirigir, cadê a esposa? Vai deixar ela dirigir? E terminar os estudos. Mas falou um monte de lista, né, que ela tinha conseguido, né? Foi um ano para a Rita excelente. Eu brinquei com ela, casou. Casou foi o ano anterior, o outro ano. Mas dela conseguiu carro novo, conseguiu reformar a casa, praticamente fez tudo. Você tem que mudar, você tem que ter um ano que você olha e você fala assim, puxa vida, quanta coisa aconteceu nesse ano de bom. Amém? Quanta de coisas boas chegaram. E se nós não tivermos isso, a gente está falhando em alguma coisa. E a Bíblia ela fala assim para nós, ó, porque o que semeia no quê? Na sua carne. Presta bastante atenção que ele está dizendo para nós. Porque o que semeia na sua carne, da carne o quê? O que a carne produz? A carne sempre vai produzir corrupção. O que é corrupção? É alguma coisa que degenera a bênção de Deus, que atrapalha a bênção de Deus de se cumprir sobre nós. E aí ele diz depois, ó, mas o que semeia do Espírito ceifará o quê? A vida eterna vem do Espírito. A vida eterna, as coisas que você quer, a vitória que você busca, ela não vem da carne, ela vem do Espírito. Já aprendemos isso. A carne sempre vai combater o espiritual para poder impedir a sua vida de chegar onde você precisa, onde você quer, aonde você almeja, aonde você está querendo chegar. E sempre essa batalha vai existir. E aí eu preciso tomar muito cuidado na minha vida, porque sempre quando nós começamos uma caminhada, uma jornada com Deus, todo mundo começa bem. E começa cheio de boas intenções. É verdade ou não é? Você pega, por exemplo, um casamento. Ninguém começa um casamento para dar errado. Todo mundo entra num casamento com o propósito de ser feliz, melhorar a vida. Não é desse jeito? Para que um faça o outro feliz? Ou não é assim? É assim, não é? Quando vocês começaram, vocês tinham dentro de vocês o desejo de fazer o outro feliz. A gente começa errado, a gente fala que é ser feliz, né, irmãos? Casamento não faz ninguém feliz, não, irmão. Entendeu? Casamento você já tem que entrar assim, eu vou entrar para fazer alguém. E vai ser difícil, porque as pessoas são exigentes demais. O Jair já deu uma olhada ali. O padrão é alto aí, né, Jair? O padrão é alto. Mas onde que eu quero chegar? A gente já busca para poder fazer o melhor para o outro. Porque se você buscar para você, você vai quebrar a cara. O casamento é investimento e não colheita. Amém? O casamento é como se você abrisse uma fundação realmente e você tivesse que investir nela.
E se você der sorte, você conseguir ali fazer um bom trabalho com Deus, você vai ter um retorno lá na frente, que não vai ser tão lucrativo, mas vai ser um bom retorno para você guardar com boas lembranças. Casamento é isso, na verdade, é igual um filho. O filho você vai investir nele a vida toda, o retorno que você vai ter do filho é ver o seu filho feliz. Não é assim? A maior riqueza que você vai ver dos teus filhos é ver os seus filhos felizes. Você não espera que o teu filho traga riqueza, traga alguma coisa. Você espera somente deles, ver que eles estão bem. Se você olhar friamente, tem algum retorno? Sim ou não? Você passou a vida investindo. O casamento é um investimento também. Mas a gente começa com boas intenções, com a melhor das intenções. Só que o tempo vai passando, as pessoas vão deixando de lado, as pessoas vão falhando no propósito, elas vão se tornando negligentes com aquilo que ela havia proposto. E o caminho de Deus não é diferente. O caminho de Deus, você começa, não, eu vou buscar Jesus, eu vou amar Jesus, eu vou andar com Jesus, eu vou fazer tudo que a palavra de Deus falar. E aí o tempo começa a passar. Aí começa coisas surgirem, aparecerem, e você vai adiando, você vai deixando para depois, você fala, não, eu vou resolver isso aqui, mas não agora, eu vou fazer isso aqui, mas vou fazer depois. E quando nós vemos, nós só estamos semeando na carne e já não mais na presença de Deus. Amém, igreja? Então eu preciso tomar muito cuidado, eu preciso me examinar exatamente. E aí eu queria que você fosse lá em segunda carta aos Coríntios, vamos lá, capítulo 13, versículo 5, segunda carta aos Coríntios 13, 5. Deixa eu falar uma coisa para vocês nesse intervalo. Essa semana eu tinha um casamento para fazer, irmãos, eu não pude fazer um casamento. Pastor, por que você não pôde? Porque às vezes as pessoas, elas deixam de cumprir isso. Todo casamento, irmão, da igreja, ele não existe. Biblicamente, esse casamento dentro da igreja não existe. Ô pastor, como assim? Na Bíblia não existe. O casamento dentro da igreja é formalidade. Você dá a bênção dentro da igreja. Amém? O pastor, ele não casa. Quem casa as pessoas é um oficial de justiça. É um responsável, né? Pelo juizado. Então você vai lá no juiz, você faz os trâmites, o juiz te casa. Nós damos a bênção espiritual. Conseguiu entender? Se você não tiver a bênção do juiz, eu não posso te abençoar. Ah, mas pastor, mas se o senhor abençoar aqui, eu vou estar abençoado negativo, porque o que não ligar na terra não é ligado. E aí eu corro um risco, eu nunca mais vou poder falar de prostituição. Por quê? Porque eu fiz algo que vai contra, amém? O que a palavra de Deus diz. Como é que eu vou poder virar para você e falar assim, ó, você está em prostituição, mas se abençoar alguém, eu não posso passar por cima disso daqui nunca. Amém? Isso a gente não pode passar por cima disso. Então, quando você for casar, a primeira coisa que você tem que fazer é aonde? Você vai ao cartório, você faz a entrada. Lá no cartório eles têm um responsável que vai fazer uma busca no teu nome, ver se você já não casou 1, 2, 3 vezes. Aí ele coloca tudo à tona. Aí ele te libera. Isso leva 3, 4, 5 dias. Antigamente levava 90. Depois da pandemia leva 5 dias para fazer essa busca. Amém? É bem rapidinho. Para separar é mais difícil que para casar. Se você for olhar. Ah, é verdade. É mais caro para separar também. Para separar você gasta, pegar um advogado legal, 5, 7, 8 mil. Cobrando barato. Para casar é 10% disso. Não é? Eu acho que para casar tinha que ser mais caro. Eu acho que tinha que ser uns 5 mil para casar. Ah, é verdade. Para você pensar bastante. Você vai olhar assim e falar, mas vale a pena. Não, é verdade, porque aquilo que é barato você não dá valor, irmão. A verdade é essa. Aquilo que a pessoa paga muito baixo, a gente não dá valor. Não é que eu sou contra, não. Mas as pessoas casam sem saber o que estão fazendo. A verdade é essa. Aí depois elas jogam fora. Porque casamento, você vai ter que, uma das coisas que vai ter que aprender é administrar problemas. Amém? E vem bastante. 2 cabeças diferentes. Vou ser bem sincero, quanto mais idade você tiver, pior é. Não, é verdade, quando é novinho, um sempre cede para o outro.
Mas você vai chegando a 25, a cabeça já é mais difícil, ser independente, a mulher já sobrevive sozinha, ela não precisa do homem, o homem não precisa dela. Ih, irmão, aí você vai ter que juntar duas cabeças, tem que ter boa vontade. Vocês sabem o que é isso. Aí quando está com 40, eu imagino que deve ser terrível. E quando tiver com 60 anos, então? Eu imagino que já vem com uma vida, filhos, netos, costumes, hábitos. Vamos fazer uma vida só. Quero ver a coisa dar certo, tão simples assim. Alguém vai ter que... É verdade ou não é? O senhor Jair casou. Não é difícil lidar? Porque tem a cabeça já definida. Ninguém muda depois de tal idade. Aí você tem que levar com o coração. Você cede aqui, o outro cede lá. Só que tem uma vantagem. Aí a pessoa já tem a vida experimentada. Ela sabe que se ela não ceder vai ser difícil. É verdade ou não é? Aí precisa. E os jovens? Os jovens eles resolvem do jeito deles, né, irmão? Vai naquela guerra, pé de guerra. Parece o programa do Ratinho lá. Depois eles vão se acertando ao longo da vida e dá certo. Mas é difícil. Voltando para a palavra. Examinai-vos a vós mesmos se o quê? Se permaneceis aonde? Aí a Bíblia diz para nós assim, ó, você precisa se examinar. Se eu ainda continuo ali semeando no Espírito, ou se eu já deixei, ou se eu comecei a fazer pela carne. Eu falava de casamento, mas é assim, às vezes eu começo a levar pela minha carne, eu vou dirigindo pela carne, e eu vou deixando, não, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu dou um jeitinho, depois... E quando nós vamos perceber, nós já não batalhamos mais na fé. E aí ele até fala para nós assim, ó, provai-vos a vós mesmos. Aí ele fala, ao invés de eu olhar, por exemplo, ali, ó, o Rob está na fé, porque todo mundo faz isso, né, irmãos? O Rob é um homem de fé, não, o Rob não tem fé. O Rob, acontece uma luta na vida dele, eu estou ali. Se ele tivesse fé, ele fazia aquilo. Enquanto eu começo a olhar para o Rob e dizer que ele não está na fé, ou se ele está na fé, eu deixo de me examinar. E a Bíblia está dizendo ali, eu preciso me provar. Eu preciso olhar para mim mesmo e provar. Eu estou na fé? Eu estou vivendo a palavra de Deus? Porque se eu estiver vivendo a palavra de Deus, quando eu for apontar o dedo para o Rob, o Espírito vai falar assim para você, cuida da tua vida. Não, é verdade, você vai ouvir ele falar para você. E você vai sentir uma vergonha. Você vai dizer assim, mas como é que eu vou falar assim, né? Aí você vai falar do outro. Aí você vai falar assim, mas eu já estou julgando ele. Então eu já não estou mais na fé. Você está entendendo? Então quando nós nos examinamos, quando nós estamos realmente nela, nós não conseguimos fazer isso. E aí diz, ó, se é que já não estáis como? Reprovados. Pastor, qual que é a consequência de alguém reprovado? Como que alguém reprovado, ele reage? Aí eu vou para uma mensagem que nós passamos essa semana. Você vai lá em em livro de Juízes, vamos lá em Juízes capítulo 16. Eu vou ler alguns versículos espalhados para não ler tudo, tá bom? Juízes capítulo 16, 4. E vou pular depois mais para frente. No 4, a história de Sansão. Nós conhecemos Sansão. Sansão, ele nasceu debaixo da bênção do Espírito, amém, igreja? Sim ou não? A Bíblia diz que ele era nazireu de Deus desde o ventre da mãe. Este homem, ele nasceu diferente de todos os outros, não estou incluindo Jesus não, tá bom? Mas todos os outros, esse homem foi diferenciado, o Espírito de Deus já nasceu ali, agindo sobre a vida dele. Só que ele não podia rapar a cabeça, não podia beber bebida forte, não podia tocar em nada morto, inclusive naquilo que era pecaminoso, que era considerado já impuro. Amém? E aí diz no 4 assim, e depois disso aconteceu que afeiçoou-se ao quê? A mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Vou pular agora um pouquinho à frente, lá no 15. Quando ele se afeiçoou a Dalila, esse homem começou a semear no quê? Na carne, não mais no espírito. Automaticamente esse homem foi perdendo ali a comunhão que havia entre ele e Deus. Ele foi perdendo. Como eu falava agora há pouco, às vezes as pessoas têm até boa intenção, mas elas vão saindo.
E o pecado, o mal ele te enrola de uma forma que você vai ficando cada vez mais preso. A pessoa fala uma mentira hoje, amanhã ela tem que inventar uma segunda mentira para cobrir a primeira. Aí ela tem que criar uma terceira mentira para reforçar a primeira e a segunda que ela falou. E chega uma hora que ela precisa de fazer tanta mentira que ela já não vai mais conseguir segurar aquela mentira. Por isso que falam que a mentira ela tem perna curta, ela não consegue ir muito longe, ela fica logo no caminho. E a mentira realmente é isso. Mas eu peguei o exemplo da mentira, mas qualquer mal, qualquer erro, ele vai de alguma forma ali te complicando. Tanto que lá em Hebreus ele fala para você deixar todo o embaraço que de perto te rodeia, não é? E você correr em direção àquilo que Deus propõe. Ou seja, o pecado ele vai te embramar você, ele vai te enrolar de uma forma terrível. E aí essa mulher, ela fala assim, então ela lhe disse, como dirás tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste em que consiste o quê? A tua força. Até esse momento, Sansão ele ainda agradava a quem? A Deus. Amém? A partir daí, a Dalila começa com aquela atitude de, puxa, como é que você pode dizer para mim que você me ama, mas aí o seu coração não está comigo? 3 vezes você já zombou de mim, Sansão. E olha lá o 16. E sucedeu que, importunando ela todos com as suas... E aí o que aconteceu com ele? Ele foi sendo molestado pela palavra dela, e a sua alma o quê? Isso é o que acontece com a gente. Quando a gente vai saindo da presença de Deus, você de alguma forma vai sendo molestado. E é molestado muitas vezes pelo rancor, molestado pelo ódio, pela ira, pela raiva. O ano está acabando, muita gente fala mal. Tem gente que fala para mim, pastor, eu não gosto de Natal, porque todo falso vai, senta na mesa e pede perdão. Eu não acho que é falso, eu acho um recomeço para cada um. Eu acho uma oportunidade. E bom seria que todas as pessoas conseguissem, pelo menos que fosse, no dia de Natal, colocar tudo que tem de pendência na vida em ordem. Seria bom ou não seria? Que pedir, mas vai pecar de novo. Eu vou pecar, você vai pecar, nós vamos pecar. Mas se eu conseguir ter um momento que eu consigo colocar tudo na minha vida em ordem, já é um começo. Amém? O bom é que nós fizéssemos isso todo final do dia. Todo dia antes de dormir, você fosse dormir com a cabeça limpa. Deus, não tem mais nada aqui. Mas se pastor errou contra alguém, você vai errar. Irmão, se você fizer tudo certo, você vai ter um grupo de pessoas que não vão gostar de você. Você vai ter gente que vai ter mágoa de você. Você está entendendo? Se você fizer só o certo. E se você fizer o errado, vai ter um grupo de gente que não vai gostar de você também. Mas vai ter um grupo que vai te amar você. Se você for Satanás, tem gente que vai te amar porque você é o Satanás. E vão te odiar do mesmo jeito. É verdade ou não é? Só que eu tenho que parar e pensar quem que eu estou buscando agradar. Eu estou buscando agradar a Deus ou ao diabo? A Deus ou às pessoas? O Sansão, quando ele começa, de alguma forma ali, a semear na carne, ele começa a pegar o caminho da carne, ele vai ficando dependente do que a carne produz para ele. E aí ele não queria perder ali o que ele tinha com quem? Com Dalila. Então ele fica preso ao que Dalila oferecia para ele. E aí diz no 17, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde quando? Ventre da minha mãe. Então ele já nasceu como separado para Deus. Se viesse a ser raspado, isso ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e eu seria como todos os demais homens. 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou, chamou o príncipe dos filisteus, dizendo, subi desta vez, porque agora ele descobriu o quê? Todo o seu coração, e os seus príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Ela estava vendendo o Sansão. Mas a culpa foi dela ou de Sansão?
Não era o Sansão que estava semeando na carne? Sim ou não? Ele começou a se inclinar totalmente para a carne. Da carne tem uma colheita. Você viu que eles trouxeram para ela o dinheiro. Ela vendeu esse cidadão que gostava dela muito, não é? Gostava mais dela nesse momento que de Deus. É verdade ou não é? Porque ela preferiu abrir um segredo dela com Deus para ele. E quantas vezes a gente vê pessoas fazendo isso? O jovem rico, Jesus falou para ele, vai e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Terrível, não é? Ele preferiu retornar. Ele queria salvação, diz a Bíblia. Você trocaria tudo que você tem pela salvação? Sim ou não? Trocaria ou não trocaria? Se tivesse 10 bilhões, você daria em prol da tua salvação? Não é? Ele não teve coragem de dar as verdades dele. Pastor, mas ele tinha que oferecer para a gente. Não, Jesus nem queria. Ele falou, vai e vende e dá a quem? Aos pobres. Mas ele estava apegado àquilo ali. Ele tinha semeado na carne. A gente fala assim, mas tem gente que trai Deus por causa do dízimo, 10ª de que Deus dá. A gente fala que dá tudo pela salvação. Não dá, você não dá nem a fidelidade, né, irmão? Mas voltando assim, se eu realmente creio na salvação e eu estou semeando na salvação, o que pode ser mais valioso que a minha salvação? Nada. O Sansão, ele trocou o que ele tinha. E aí diz assim, ó. Então ela fez ele o quê? Dormir sobre os seus joelhos, chamou um homem, raspou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, começou a afligi-lo e retirou-se dele o quê? Olha o 20 agora. Então disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse, sairei ainda desta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor se tinha o quê? Você viu? Deus se retirou, Deus saiu, ele estava a partir de agora sozinho, mas ele não sabia disso. Olha lá no 21. Então os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram o quê? E fizeram descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. Volta no 19 mais uma vez. Olha lá, ó, melhor, versículo 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e dizia o quê? Sairei ainda desta? Como dantes. Ele sabia que ele já não estava mais no Espírito, com a presença de Deus, não sabia. Nós também não sabemos. Ô pastor, como que eu não sei? Eu sei, não sabemos. A gente imagina que Deus vai deixar, que vai dar tudo certo. Nós imaginamos que dessa vez vai ser como a outra que deu certo, e como a outra que deu certo. Nós imaginamos que as coisas vão acontecer como nós queremos. Só que aí chega um dia que as coisas não acontecem como você queria. Chega um dia que você vai usar a tua força e ela não está ali. Você vai determinar. E dessa vez, aquele exame que você pensava que é sempre uma bobeira, que você vai lá, Jesus, esse exame tem que dar positivo, ou sei lá, do que ela quiser, negativo, se for para saber de alguma coisa. E naquele dia, de repente, ele aparece positivo, ou parece negativo, como a pessoa não queria. Você está entendendo? Dependendo do que é o exame. E aí as coisas começam a se complicar, e ela pergunta, mas por que Deus deixou? Tudo começa quando eu comecei a semear no quê? Na carne. Então eu tenho que tomar muito cuidado no que eu estou semeando. E aí eu tenho que tomar cuidado. Às vezes eu estou semeando na carne dentro de um casamento. O que eu estou trazendo para o meu casamento? O que eu estou trazendo para a minha vida familiar? Tem muita gente que traz coisas que não são boas para a vida delas. A Ruth, a Noemi com o marido o Abimeleque, ele sai da terra deles e vai buscar algo que não estava aparentemente tendo na terra deles. Eles deveriam ter esperado o momento de Deus, não é verdade? Deus reagir para eles. Eles saem em busca de alguma coisa, e o que eles vão buscar gera morte. Eles semearam na carne, não semearam no Espírito, porque eles não consultaram a Deus, eles simplesmente foram buscar alguma coisa material que pudesse ali sustentar aquele momento difícil. Tem gente para sustentar um casamento, começa a trazer coisas do pecado, do mundo, de fora. Ah, pastor, mas isso é normal. Normal para quem?
Porque se eu quero agradar a Deus, não é tão normal assim. Romanos 8:8, vamos lá? Romanos 8:8 e o 9 eu vou ler. O Sansão era para ser o campeão de Israel, era para ter sido um dos maiores heróis para a gente, sabia? Era um homem diferenciado. Talvez Deus traria outros Sansãos, né, a partir dele, mas deu tão errado aquilo ali que virou uma vergonha para Israel. Posso ler? Portanto, os que estão no quê? Na carne. O que é estar na carne, igreja? É o sair da palavra. Pastor, a palavra manda eu ser de tal forma, mas eu não estou sendo. Portanto, os que estão na carne, eles não têm condição, eles não conseguem fazer isso. Não dá para agradar a quem? A Deus. Pastor, mas eu sou dizimista. Mas se eu estou vivendo na carne, ainda que o meu dízimo seja aquele dízimo, eu não vou conseguir agradar a Deus. Pastor, mas eu tenho fé. E a fé é uma coisa que agrada a Deus, sim ou não? Só que eu estou vivendo na carne. A minha fé vai realmente causar alegria a Deus? Ele está dizendo para mim assim, quem está na carne não tem condição de agradar a Deus. Por que eu não vou conseguir agradar a Deus? Porque ainda que eu tenha boa intenção, sempre aquilo que eu buscar, ela vai vir com uma raiz maligna da carne. Você está entendendo? Outro dia a gente estava num culto de manhã, uma irmã que ela deve entender de plantação, ela falou da semente. Eu estava falando da semente, se o grão de trigo cair na terra, se não morrer, ele não serve, ele vai ficar só. E ela falou realmente, ela trouxe a lembrança, uma semente ela tem que estourar aquela casca de fora para sair o renovo, não é? Aquela casca de fora é a nossa carne, se ela não for tirada, não tem como se agradar a Deus, ela vai impedir. Ela falava, né, que ela é o pecado, né, pastor? Exatamente, o pecado é que vai gerar as coisas, o pecado não consegue agradar a Deus. Então os que estão na carne, a Bíblia está dizendo assim, não podem o quê? Não vou conseguir. Se eu estiver agindo pela minha carne, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Porque Deus ele vai cobrar de mim. Tem uma passagem da Bíblia, eu não vou ler ela agora, não iria demorar. Mas o Balaão, quando Deus fala para ele assim, olha, se chamarem você, você vai com eles. Você vai com eles. Aí o Balaão, eles vêm e chamam o Balaão, e o Balaão vai. E aí o anjo vai e se opõe a ele. Ninguém entende naquela leitura porque que o anjo se opôs a quem? Ao Balaão. Não é assim que acontece? E a mula não passa, a mula espera, e aí ele bate na mula, a mula fala para ele assim, o que eu te fiz de mal? E ele responde para a mula, começa a conversar com a mula, não é? E ele percebe que a mula está falando, né? Só depois, durante o momento ele conversa normal. Só que aí a gente não entende por que Deus ia matar se ele tivesse passado. Porque ele não estava indo do Espírito, ele estava totalmente na carne. Ele estava indo, como Deus falou, mas empolgado com aquilo que eles iriam propor para ele. Você está entendendo? Deus queria que ele fosse em nome de quem? Qual que era a diferença, pastor? Balaão estava indo do mesmo jeito. Estava não. Quem está na carne não pode? E aí Deus cobra ele realmente. Fala assim, não, mas você está indo para lá para agradar o Balaque. Ele não estava indo por Deus. Então a maneira que você se porta, que você vive, você tem que saber. Eu agrado quem com isso? Às vezes a pessoa está com a mesma roupa. Ela pode desagradar e a outra agradar a Deus. Mas por que ela fez isso? Ela está na carne ou está no Espírito? Eu tenho que saber por quê. Amém? E no 9 ele fala assim, ó. Vós, porém, não estáis no quê? Mas no quê? No Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não. E naquela passagem de Balaão a gente percebe isso. Quando o Espírito já não está mais em alguém, irmão, a vida dela é de qualquer outro homem. E o diabo faz o que quer com você. E o diabo fez o que quis com Balaão. Com Balaão não, com Sansão. Foi ou não foi? Esse tal não é dele. A partir daquela hora que Deus se retirou, o Sansão já não era mais do Senhor. Amém?
Já tinha perdido aquilo ali. E o último versículo que eu quero ler com vocês é 1 Coríntios 15, versículo 1 e 2. O que eu preciso fazer, pastor? 1 Coríntios 15, eu vou ler o primeiro e o segundo versículo. Amém? Posso ler? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tem o quê? Então a palavra de Deus que foi anunciado, o qual também recebeste, e no qual também o quê? Então o que eu preciso fazer para que eu possa estar em espírito? Eu preciso receber o evangelho e permanecer no evangelho. Amém? Se eu ficar no evangelho, eu estou permanecendo nele. Versículo 2. E aí ele diz, ó, pelo qual também sois o quê? Se o retiverdes tal como vou-lo tenho, se não é que creste em vão. Se eu não permanecer na palavra, eu já estou na carne. E da carne eu vou colher só corrupção, destruição. E se eu estiver na palavra, pastor, você pode ter certeza, através dessa palavra você vai ser salvo. Quando eu falo de ser salvo, não é só entrar no reino dos céus, não, que é a maior bênção de todas elas. Mas você vai ser salvo em meio às tuas adversidades, às tuas lutas. Aquilo que você coloca diante de Deus, você vai ser coberto pela bênção de Deus. Amém, igreja? Pastor, mas eu permaneço no evangelho quando eu estou agindo pela carne. Aí eu agir pela carne, você sabe, né, irmãos? Todas as vezes que a gente faz aquilo que Deus condena, isso seja no tratamento com alguém, na maneira como você age com as pessoas, em tudo. Amém? Isso vai interferir na sua vida. Amém, igreja? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Eu vou fazer uma oração com você. E nessa oração eu queria que você pedisse para Jesus. Essa é a última Santa Ceia que você vai participar. Ainda não vou ministrar a ceia agora, já daqui a pouquinho. Mas eu queria que nesse momento você pedisse para Jesus: Jesus, eu não quero semear na carne, mas eu quero semear no Espírito. Independente de você tomar Santa Ceia ou não, pastor, ainda não participa, não tem problema. Faz essa oração, pede para Jesus: Jesus, eu não quero que o Senhor se retire da minha vida, mas que a tua presença ela permaneça. Feche os seus olhos e leva seu pensamento até Jesus. E de olhos fechados, apresenta a Ele a sua oração agora. Jesus, o Senhor diz na sua palavra que aqueles que estão na carne, Deus, eles não podem agradar o Senhor. E essa mensagem, Jesus, ela não é para condenar, para acusar, não é uma mensagem acusatória. Mas o Senhor tem ciúme de nós, Pai. E o Senhor nos chamou, meu Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade. Mas sabemos também, meu Deus, que há uma peleja constante, Pai, entre a carne e o espírito, Pai. Meu Deus, é muito fácil nos irarmos, é muito fácil nos entristecermos. É fácil, Deus, nós começarmos a sentir, Pai, uma repulsa, uma fraqueza espiritual. É muito fácil, Jesus, começarmos a julgar pessoas. É muito simples, Deus, começarmos a murmurar, a reclamar. Mas é muito difícil, Deus, permanecer na palavra. E é na palavra que nós queremos estar. Então nos ajude, meu Deus, hoje, para que as nossas vidas, Pai, elas possam glorificar ao Senhor, Pai. Para que possamos servir ao Senhor com o coração inteiro, com o coração verdadeiro, que possamos Te glorificar, Pai, com as nossas vidas, Deus. E assim Te damos graças e glória, Pai. Oh, aleluia, Jesus.
Pai querido e Pai amado, estamos diante da sua mesa agora. Cada um que aqui está, Jesus, se examinou, abriu o coração, pediu, Jesus, os perdões ao Senhor. E sabemos, ó Pai, que a sua misericórdia, ela está sobre cada um de nós. Que o Senhor possa nos acolher agora, Pai. Levante o pão e diga: Jesus, já não é mais o pão, agora é o teu corpo. Foi pendurado e cravado na cruz do Calvário. Quando eu comer do teu corpo, meu corpo seja sarado, e assim permaneça até Jesus voltar. Para a glória de Deus, eu participo, em nome de Jesus. Agradeça e coma do corpo de Jesus. Aleluia. Jesus falou para a samaritana que rios de água viva fluiriam dela para a salvação. Você tem a promessa dele. Aleluia, 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 aleluia. Já não é mais o suco de uva, teu sangue derramado e lavrado na cruz do Calvário. Quando eu beber do teu sangue, diga: meu espírito seja purificado, e assim permaneça até Jesus voltar. Eu farei para a glória do meu Deus. Agradeça a Jesus. Obrigado. Beba do sangue dele. Não se preocupa com o cálice, vai adorando ele agora. Tua adoração ao Pai, o teu clamor a Deus. Isso, mulher de Deus, vai adorando ao Todo-Poderoso, homem de Deus, vai buscando, vai se derramando. Encha, 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 Deus, faz transbordar, Senhor, do teu poder. Vai amando, 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 amando a ele. Ama o Todo-Poderoso. Glórias e glórias e glórias e glórias.